pessoal, bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares, de Física, sexo masculino, tenho 51 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos e olhos pretos também e estatura mediana. Estou trajando calça jeans e camisa preta, certo? Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para nossas anotações. A nossa aula de hoje, no nosso caso, que é uma revisão de um dos assuntos mais importantes, todos que vocês podem ter no vestibular, é sobre ondas sonoras. Ondas sonoras, som, acústica, tudo que estiver associado a isso, nós vamos trabalhar. Vamos tentar analisar como a onda sonora é criada, vamos ter que observar a propagação da onda sonora, a diferença entre os sons. Isso é um detalhe importante para vocês, correto? Para a prova de vestibular que vocês vão fazer, estudando ondas sonoras, com certeza você vai conseguir acertar as questões que aparecerem. Tá bom? E não tem essa não, sempre aparece onda sonora, é comum aparecer, isso é importante não esquecer, correto? Vamos à teoria, uma teoriazinha boa para que você possa relembrar o conteúdo, quem nunca viu, vê a primeira vez, e depois, claro, correr atrás de mais estudos, tudo bem? Em primeiro lugar, o que é uma onda sonora, né? Quando você fala em onda, você fala em vibração, né? Perturbação de um meio, deve lembrar a teoria. Falou em onda, está falando em quê? Perturbação em um meio. Onda sonora é uma perturbação. Só que uma onda sonora é uma perturbação no meio onde você tem moléculas, onde você tem, nesse caso, átomos, né? Para que, nesse caso, haja colisões. A onda sonora, especificamente, ela está associada a ondas de pressão e descompressão do meio atmosférico. Você tem que lembrar que a onda sonora é uma onda longitudinal, é uma onda mecânica. Uma onda mecânica e longitudinal. Mecânica porque só se propaga onde tem matéria. Não esqueça, a onda sonora só se propaga onde tem matéria. Por quê? Porque lembra que eu falei no início, ela é uma onda associada à colisão entre moléculas do meio. Essas colisões entre moléculas sempre são chamadas de colisões perfeitamente elásticas e frontais. E nessa consideração de colisões perfeitamente elásticas e frontais, você tem o que nós chamamos de pressão e descompressão do meio onde a onda sonora está se propagando. Quando você tem a colisão entre as moléculas, você tem o que nós chamamos de pressão. Quando elas se separam, depois da colisão, há a descompressão. Comprime, descomprime, comprime, descomprime dentro nesse caso, do meio, correto? No meio material, a onda vai se propagando. Não esquece, a onda é longitudinal, ela tem vibração e propagação ocorrendo no mesmo eixo, correto? Lembra isso, importante não esquecer. Uma coisa interessante é a questão da captação da onda sonora pelos nossos ouvidos. O que os nossos ouvidos captam? A vibração. O trato auditivo, ele dá a sensação auditiva através da captação de vibrações. E aí você vai ter que lembrar que nós percebemos ondas sonoras numa faixa, não é qualquer onda sonora que a gente percebe. É importante você lembrar que a percepção da onda sonora está entre essas frequências, nesse caso 20 Hz e 20.000 Hz. Abaixo dela você tem os infrações, abaixo, nesse caso de 20 Hz, você não ouve nada, acima dos 20.000 também você não ouve nada, você tem os ultrassons. Isso é importante não esquecer. Você consegue ouvir infrassom? Não. Você consegue ouvir ultrassom? Também não. Você ouve nessa faixa de frequência, entre 20 e 20.000. Não esquece isso. Ah, pessoal, alguém consegue ouvir os infrassons? Cachorro. Cachorro consegue ouvir sons muito baixos. Os ultrassons, outros animais conseguem ouvir. Vamos pegar coisas que a gente conhece. Cachorro, gato consegue ouvir. Você acha que o gato consegue ouvir infrassom também? Isso é importante não esquecer. Agora, claro, né? Você sabe que tem, em função da vibração, você pode sentir dor no ouvido em função do som que você tá percebendo, correto? Você percebe a onda sonora a partir da captação da vibração dentro do trato auditivo, correto? Isso é importante não esquecer. Outra coisa importante, como eu falei para vocês, características da onda sonora, são ondas mecânicas e longitudinais. E um detalhe, elas são tridimensionais. Por quê? Porque elas se propagam em todas as direções. Entenda, longitudinal, vibração e propagação em um único eixo. Tridimensional, porque ela se propaga para todos os lados. Quando você fala, a pessoa que está na sua frente consegue ouvir, e a que está atrás também consegue ouvir, não esquece isso, lembra isso sempre. A onda sonora, é importante você lembrar que ela se propaga de forma tridimensional, formando esferas de propagação. Você tem o ponto onde a onda sonora é criada. A partir desse ponto, você tem esferas de propagação, onde a onda sonora, nesse caso, irá se mover. Isso é importante não esquecer. E um detalhe importante, como são esferas de propagação, a distância do ponto de criação da onda sonora até o ponto de captação corresponde especificamente a um raio da esfera criada. A distância entre a fonte e a percepção e o ponto de percepção corresponde ao raio. Isso é importante também não esquecer.
correto? Ah, mas eu vou ter que lembrar dessa jogadinha do raio? Tem que lembrar. Qualquer distância associada à onda sonora está associada ao raio da esfera de propagação. Não esquece isso. Mecânica longitudinal tridimensional. Não esquece isso, pelo amor de Deus, cara, prova. Outra coisa importante é a questão da velocidade do som. O som tem velocidade constante dentro do meio, só que lembra, dependendo da densidade do meio, você pode ter o som com velocidade maior ou menor. Lembra que a velocidade do som e a densidade do meio são diretamente proporcionais. Quanto maior a densidade, maior a velocidade com que o som vai se propagar. A temperatura também influencia. Temperaturas menores no meio vão fazer com que a velocidade do som seja cada vez maior. Lembra, densidade e velocidade são inversamente proporcionais. Temperatura e velocidade também são inversamente proporcionais. Menor temperatura significa o quê? Maior velocidade. Não esquece isso. Menor temperatura significa, nesse caso, maior densidade. Lembra isso, e maior velocidade. Velocidade e densidade sempre são diretamente proporcionais. Aumentou a densidade, aumentou a velocidade. Não esquece isso, por favor. No ar, temperatura de 20 graus Celsius. Qual a velocidade do som? Aproximadamente 340 metros por segundo. Aí, se você quiser uma equaçãozinha, tá aí, a equação da velocidade do som, molezinha, ΔS sobre ΔT, normal, né? Só que, levando em consideração as características da onda, você deve levar em consideração o comprimento de onda, a onda que está se propagando, e a frequência com que a onda se propaga. Lambda vezes F também é a equação que você usa para calcular a velocidade do som, a velocidade de qualquer onda. Características do som. Tem intensidade, altura e timbre. Intensidade está associado a quê? Ao volume do som. Aumenta o som, aumenta o volume, você está aumentando a intensidade. Isso é importante não esquecer. Um detalhe, essa intensidade está associada a quê? A energia de vibração da fonte. Essa intensidade do som, que eu falei para vocês, está associada à energia, ela também, nesse caso, ela pode ser calculada. Correto? E, professor, vai estar associada a que fatores? Aí sim, está associado à potência, isso é importante, volta aqui, está associado à potência e à área da esfera, nesse caso de propagação da onda sonora. No caso, a potência P e a área de propagação da onda sonora em esferas, se você não esqueceu, você pode calcular essa área da esfera através da equação 4πr ao quadrado. Lembra isso. Outra coisa importante para vocês é a ideia da forma de propagação, como eu falei, sempre esferas de propagação. O outro detalhe importante, nível sonoro. Quando você fala de nível sonoro, está falando em sensação auditiva. Intensidade e energia, nível sonoro, sensação auditiva. Quando você fala de nível sonoro, você tem, claro, uma equaçãozinha que pode ser usada. Nesse caso, é uma escala logarítmica. E um detalhe importante é que o nível sonoro está associado àquele famoso decibel. O bel é a unidade principal, o decibel é o submúltiplo dele. No caso, se eu quiser calcular o nível sonoro de sensação auditiva, você tem uma equaçãozinha, né? Uma escala logarítmica 10 vezes log de I sobre zero, onde I é a intensidade percebida e o I0 é o limiar de intensidade. É a menor intensidade que você pode perceber, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Quando você fala, no caso, a nível sonoro, você tem que lembrar que você está exposto a sensações auditivas, que nesse caso pode gerar desconfortos, como intolerância, ações muito intensas, tontura, altalgia, zumbido e perda auditiva. Não esquece isso aí, tem uma tabela onde você tem, a partir de um show de rock, 110 decibéis, a possibilidade de sentir dor no ouvido. A altura do som também é importante, está associada à frequência com que o som é criado. Você pode ter sons mais graves e sons mais agudos, som grave, som de baixa frequência, agudo, alta frequência, lembre isso também. O timbre é o que diferencia dois sons, não esquece. Ah, professor, eu posso ter eu posso ter a mesma nota musical emitida por uma flauta, a voz ou violão? Sim, mas você vai ouvir um timbre diferente. Reflexão das ondas sonoras também é importante porque está associada à produção do eco. Lembra que o eco está associado à diferença entre o som que você emite e o som que você percebe. Uma pequena diferença gera o eco, não esquece isso, tá bom? E aí o detalhe é importante para vocês, para se você ter eco, é importante que haja uma diferença entre os sons percebidos e emitidos de 0,1 segundo. E por último, o famoso efeito Doppler. O efeito Doppler está associado à percepção da onda sonora que é emitida. E aí um detalhe, dessa percepção, a fonte emissora está em movimento. Isso é importante. Ou você também pode estar em movimento. Nessa configuração de você estar em movimento ou a fonte está em movimento, você pode perceber sons maiores ou sons com frequências maiores ou sons com frequências mais baixas. Isso é importante não esquecer, sons mais agudos ou sons mais graves. Lembrem isso. Aproximando, uma ambulância com a sirene ligada se aproxima de você, você percebe um som cada vez
mais alta, com intensidade maior, com frequência maior. Quando ela se afasta, você percebe um som com uma intensidade menor, uma altura menor, com uma frequência menor. Tem uma equação? Tem. Qual é a equação do efeito Doppler? Está aí, ó. A frequência percebida é a frequência da onda associada à relação entre as velocidades. Nesse caso, a velocidade do som, observador e fonte. Ó, nosso amigo Gui. O aluno deve ter alguma pergunta. Diga, aluno, qual é a sua pergunta? Professor, o senhor disse que as ondas são longitudinais, mas elas se propagam em uma, duas ou três dimensões? Ah, boa pergunta, Gui. Elas são longitudinais, mas com relação à propagação, lembra que eu falei, elas se propagam para todos os lados. Como elas se propagam para todos os lados, é uma propagação tridimensional. Bem, após a teoria, vamos resolver questões. Uma questão boa que caiu em 2024 é essa aí. Vejam comigo. O som é uma onda, pontinhos, 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 e, por isso, só pode se propagar em meios materiais, como pontinhos, pontinhos, pontinhos. As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por letra A, eletromagnética, água, letra B, mecânica, o vácuo, letra C, eletromagnética, o ar, letra D, eletromagnética e vácuo, letra E, mecânica e ar. Bom, para responder essa questão, você vai ter que lembrar o que é uma onda. O que é uma onda sonora? É uma onda mecânica e ela só se propaga em meios materiais como o ar. Das alternativas, qual que você marcaria? Letra E, mecânica e ar. Não esquece, é uma onda mecânica, só se propaga em meios materiais. Vamos a mais uma questão. Segunda questão, 2022. Um guarda salva-vidas faz o seguinte trajeto com jet ski. Primeiramente, ele sai da beira da praia em direção ao mar e depois volta pelo mesmo caminho que faz anteriormente. Tanto na ida quanto na volta, o jet ski manteve uma velocidade constante em relação à areia da praia, e a direção do seu movimento sempre foi perpendicular às ondas. O guarda-salva-vidas nota que, durante o caminho de ida, a frequência com que o jet ski atravessa as ondas é maior do que na volta, porém, em relação à praia, as ondas continuam com a mesma periodicidade. O efeito ondulatório que melhor explica essa constatação do salva-vidas é o efeito. Aí vamos às alternativas. Letra A, de difração. Letra B, de absorção. Letra C, Doppler. Letra D, de dispersão. Letra E, de reflexão. No caso, para você responder essa questão, você vai ter que lembrar que ele está indo ao encontro de ondas. E na ida, como ele fala para vocês, ele percebe uma frequência maior, na volta percebe uma frequência de vibração menor. A percepção de frequência está associada a qual tipo de efeito? Aquele famoso efeito Doppler. Lembra? Efeito Doppler está associado à percepção de uma onda, seja ela onda sonora, seja ela a vibração, por exemplo, jet ski atravessando as ondas do mar. Lembre isso, por favor. Na ida, por que ele percebe uma frequência maior? Porque ele está indo contra as ondas. Na volta, por que ele percebe uma frequência menor? Porque ele está vindo a favor das ondas. Tudo isso é efeito Doppler. Letra C. Bem, pessoal, na aula de hoje vimos um dos assuntos mais importantes para a prova, que nesse caso, como você percebeu, é a parte de ondas sonoras. Onda sonora, como nós passamos para você na teoria, deve ser estudada de um modo bem profundo. Lembre isso, eu passei para vocês as principais teorias e você vai ter que aprofundar essa teoria. Lembre das características do som, lembre que a onda sonora é uma onda de, nesse caso, uma onda mecânica, uma onda de propagação e vibração ocorrendo no mesmo eixo. Lembre das equações, das principais, timbre, frequência e assim por diante. Cada um de vocês tem a obrigação de lembrar, estudar e memorizar as equações, correto? Esse assunto é fundamental para o vestibular da UEA. Não esqueça, baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais.